Boa noite! São 7 horas e 41 minutos em Volta Redonda, 24 graus, numa quarta-feira. Estamos aqui gravando mais um episódio do Fala com Propósito nos estúdios da Igreja Presbiteriana do Brasil em Casa de Pedra. E hoje temos um convidado muito especial, figurinha marcada, carimbada, registrada em Volta Redonda, mais conhecido como Vandinho, Wanderson Breder. Boa noite, Vandinho. Boa noite, Joel. Que Que legal estar aqui. Bom demais, hein? pra gente é uma alegria muito Como é que é a grande aqui. figurinha marcada, registrada? Legal. Vai, Gostei desse anota aí, negócio aí. depois você me paga lá É, dentro. O jabá, como diz aí a galera do Jabá, rádio, o isso aí. jabá. Se eles não pagar o Léo paga, o Michel, né? Isso Não aí. é? Porque tem aqui a galera dos bastidores, né? Tem uma Sim, galera tá aqui, conosco aí o nosso querido Michel Michel. Martins, né? O Michel É, ali nos comandos ali das câmeras, né? E o ah, Leonardo Terra conosco aí Leonardo Terra, o também, grande dando músico. suporte aí no Isso som aí, pra gente. isso Essa aí. turminha Bom demais estar fazendo aqui com valer, né? vocês. Show de bola. Muito bem, deixa eu só avisar a galera aqui, olha, gente, aqui a Igreja Presbiteriana Casa de Pedra fica no bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda, Rua 752, número 900. Fique à vontade para vir nos convidar, se quiser conhecer o nosso estúdio. Eu falei 58? Ih, peraí, corta, vamos lá, vamos lá? Então, vamos lá. Quero falar com vocês que nós estamos aqui no bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda, na rua 758, número 900, em frente à Praça Oscar Cardoso, em Volta Redonda. Então, sinta-se muito convidado em estar conosco, vir aqui. Quiser conhecer o nosso estúdio, oh, vai ser um prazer receber você aqui, mostrar o que a gente faz aqui com tão pouco, né? E está sendo muito legal. Mas nosso momento agora é um Fala com Propósito. E a gente quer bater um papo muito legal e com o Vandinho, Wanderson Breder, que tem uma história aqui de certamente mais de 30 anos aqui em Volta Redonda, marcando a história e com muito sucesso, com muito trabalho, participando aí da vida ativa de Volta Redonda. Então, Bandi, mais uma vez, boa noite. Que prazer ter você conosco aqui. Vamos bater um papo aqui, que eu Vamos acho que sim. vai ser muito legal. Você me fez lembrar que Ah, quanto tempo eu tô aqui, né? Eu cheguei em Volta Redonda com 14 anos, então são 30, 46 anos, cara. 14 anos, Eu hein? tive 14 anos. Ó, então vamos começar por Entreguei aí. minha idade aí, né? Você veio de onde, meu filho? Fala pra Ah, nós. morei no Rio ali, morei em vários lugares. Meu pai gostava de mudar, sabe? É, né? É, Senhor Daniel o Breder, Daniel Braga conhecido o seu gostava de Daniel. mudar. Lá no Rio eu morei em umas 4, 5 casas. É, né? Aqui que a gente sossegou. Em que lugar que você andou morando no Rio? Eu nasci em Marechal Hermes, morei em Madureira, Rocha Miranda, Eita, Colégio. epa. Tu é ali Então, é ali não, mesmo. não é o carioca da gema, não, né? É da gema, assim, porque eu falava marcha, né? Agora a gente Mas, chama de marcha, agora não é é, tão marcha, não, cortaram, né? cortaram o S de vocês aqui. Mas ali tem carioca para todo lado, né? Tem da Zona Sul, da Zona Norte, da periferia. Joia. E Tudo. por que seu pai resolveu vir para Volta Redonda? Rapaz, trabalho, né? Meu pai sempre foi muito trabalhador e resolveu vender lustre. Lustre. Você lembra bem disso, né? É, É porque seu pai trabalhou com a gente, né? pois é, meu pai Então, foi lá, um bom vendedor lá. exatamente, seu Joel. Isso aí. Então a gente veio para isso. Abraço aí, seu Eu não Joel. tinha esse negócio de se eu queria vir ou não. Entrei no caminhão e vim, né? É, né? Veio de caminhão. Vim de caminhão, na Que mudança. legal. Que Eu não emoção. gostei muito na época, não, sabe? Eu jogava É mesmo? futebol, É. eu tinha minha turma lá, eu falei, pô, esse cara vai me levar para longe daqui. Depois a gente entende, né? Por que as coisas acontecem. Exato. Nada acontece por acaso. Olha a música de Semeando aí. Bacana. Tudo Deus nos ensina a ter confiança em seu bem-querer. Eita, esse é um poeta, hein, gente? Deixa eu te Não, é a contar um música do negócio. Júnior Semeando. Aliás, se o Júnior estiver vendo aí, um abraço, Júnior. Bacana. E vocês vieram morar onde? Viemos para Volta Redonda. A minha mãe mora no mesmo lugar, né? Ali no Retiro, né? Você já veio morar direto no Retiro, ficou por ali Ficamos por ali. e até hoje Até hoje a mãe mora ali fazendo também, história. né? A nossa empresa fica ali também. Muito bem. Você tem hoje aí uma marca forte na música, né? Você desde da sua adolescência, você sempre teve tino musical? Como é que Na é isso? verdade, quando eu vim para Volta Redonda, eu fui para a Igreja Presbiteriana do Retiro, ali, né? Na UPA ainda. Isso lá nos 14 anos, 15 Eu anos? jogava muita bola, né? Então o pessoal
me levou para jogar um torneio, Uhum. que a gente estava meio afastado da igreja, assim, e tal. Aí eu fui jogar um futebol, a gente jogava bem, né? Aí a galera me levou para a UPA e eu fiquei ali. Mas eu Legal. comecei mesmo na música. Lá no Rio eu estudei piano pela igreja metodista, a gente não tinha grana, né, João? Então era gratuito o curso. Aham. Eu fiz lá um ano de piano lá no Rio. Mas eu fui me envolver com música aqui em Volta Redonda já com 17 anos, mais ou menos. Puxa vida, hein? É. Na época eu levei muito a sério, né? Então, a Márcia Avenina, que me deu aula, Uhum. com 3 meses ela falou assim, eu não tenho mais nada para te ensinar, você não sabe mais que É mesmo, então. É porque eu pegava tipo, chegava da escola 10 da noite, né? A gente sempre trabalhou e estudou, né? Sim. Sabe como é que é, né, João? 15, Sabe? 16 anos já, estudando à noite. Já. E aí eu pegava 10 da noite, ia até 2 da manhã com violão. Comecei a estudar sendo autodidata. Depois eu estudei com Herbert Viana em São Paulo. Herbert Viana não, é só Herbert. Viana é outro cara. E depois eu fui para o Rio, fiz harmonia avançada lá no Rio, 2 anos de estudo. E aí depois eu me envolvi com música através do Alcance, através de Semeando, toquei no Semeando também. Joia. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Aham. Mas me diz uma coisa, você se especializou em algum instrumento ou você toca vários? Como é que é? O curso de harmonia, você aprende um pouco de cada coisa, né? Você Aham. aprende arranjo, você aprende composição, você aprende harmonia funcional um pouco mais profundamente. E você passa a escrever também, mas eu sempre fui violão e guitarra, né? Violão e guitarra, que é o Não, seu sim, instrumento aí do coração, dos dedos é. e A vida nos levou para outras questões, a gente não está tão envolvido com a música, mas a música, ela mora no coração da gente, né? Não tem jeito. A música, quando a gente vira músico, é assim, cara, é esquisito. Você vai ver um filme e você fica ouvindo a trilha sonora. Uhum. Você fala, essa é boa, essa não é tão boa. Entendi. Porque Acaba você sendo meio não crítico tem jeito. no, Igual um naturalmente. engenheiro ver uma obra e, não, e falar, pô, tá Entendi. boa, tá ruim, não tem jeito. Entendi. Não tem jeito. Então você estudar teologia e não tem condição. Naturalmente as coisas... Naturalmente você Perfeito. enxerga, né? Entendi. Maravilha. Olha, o pessoal me chama de Joelzinho, muita gente me chama de Joelzinho, mas eu entendo por quê. Porque eu sou pequenininho, tenho 1,60 m. Então. Agora, Vandinho, você, pô, tem quase 2 metros de altura, como é que negócio é? Vandinho, por que Vandinho, hein? Isso é de infância, né? Wanderson virou Vandinho e ficou Vandinho mesmo, cara. Né? Eu não sei bem não, mas é por aí mesmo. Tá bom. E o que você gosta de fazer aí, fora do seu trabalho, da igreja, com a família? O que você gosta de fazer? A Miriam fala que eu gosto de tanta coisa, né? Eu faço tanta coisa ultimamente que eu não tenho feito, mas eu gosto de muita coisa. Né? Às vezes eu vejo a pessoa triste na vida e falando, nossa, tem nada para fazer. Eu falo, não tem nada para fazer. Eu falo, o que é nada para fazer? Porque tem tanta coisa para fazer, não é? Que não vai dar tempo aqui nessa terra de você fazer tanta coisa. Uhum. Nossa, a gente vê histórias do cara perder as pernas, perder o braço, e o cara tá fazendo surf. Sabe? Tem muita coisa para fazer. É o Jonathan Bastos, né? Que teve com a gente aí um tempo. Sim, não é? Rapaz, tocando violão com o pé. Tem Guitarra aquele americano solano. lá, como é que é, galera, o nome daquele americano Qual? lá? Puxa, aquele cara que é pastor. Bastidor, procura a gente saber. O que era pastor, esqueci o nome dele. Uhum. Ele disse que ele tentou até suicídio, né? Quando ele nasceu sem os braços, sem as pernas. Ou teve, eu não sei se teve a doença do corpo, mas eu acho que ele nasceu já com problema. Perfeito. E o cara faz tudo. Então, assim, eu gosto de pescar, eu gosto de fotografia, eu gosto de música, eu gosto de viajar, eu gosto de muita coisa, sabe? Eu gosto de estudar, sempre gostei muito de estudar. E você tem um perfil de pessoa assim, que é muito dedicada àquilo que você faz, né? Você sempre procura fazer com bastante esmero, com bastante foco, uma excelência melhor possível, né? Isso é bom e não tão bom, né? Né? Depois que eu fiz uma formação... Nick Vucevic. O Vucevic. Isso aí. Australiano, né? Esse cara aí, depois que ele não conhece, vê a história dele aí. Mas depois que eu fiz uma formação em desenvolvimento humano, eu aprendi que isso é bom e nem tão bom, né? Sim. Aliás, eu melhorei com isso, porque se fosse antes, você me convidou assim, eu vim rápido, né? Você falou, deixa pra semana que vem para me preparar e tal. Agora eu sou um pouco mais o feito é melhor que o perfeito. Perfeito. Porque a excelência, ela é bom.
ela te dá uma assinatura. Pô, foi o Léo que fez, foi o Michel, então pode confiar, foi o Joel. Ok. Aham. Mas, por outro lado, você fica mais lento, né? Uhum. Então, você sempre espera uma ocasião certa, o melhor dos mundos para você fazer alguma coisa. E a vida não é assim, a vida passa rápido, você tem que aproveitar os momentos. Então, eu sempre gostei de excelência, é um valor que eu tenho, mas o feito é melhor que o perfeito. Então, Entendi. vamos Entendi. para dentro e vamos fazer o que tem que fazer. Não tem jeito. Muito bem. Hoje, ô Vandinho, você tem uma, se não é a mais antiga loja de moto de Volta Redonda, é uma das mais, ou pelo menos mais conhecida, né? Por onde a gente fala, é uma referência impressionante, que é um nome forte, Breder Moto, já patrocinou aí motocross, acho que é o piloto, que é o Alexandre, se eu não me engano, né? Tommaso, O Tomaso, é isso aí. Me lembro que ele era patrocinado aí pela Breder Moto. Então, assim, por onde a gente anda, quando vai se falar de moto ou de motopeças, sempre. A explicação é simples, né? A moto no Brasil ela começou em 77 ali com a Honda, né? A moto mais popular, né? Sim. Que era tudo motor japonês e tal, tudo peça japonesa. E a gente abriu em 85. Então, quando a gente abriu, tinha 8 anos que a moto estava no Brasil, né? A popularidade da moto Sim. começou um pouco antes da gente abrir. Então, E como é que surgiu essa ideia de mexer com moto? Joel, quando a gente é jovem, a gente quer vencer na vida, né? A Aham. gente quer fazer alguma coisa. Então, meu irmão estudou mecânica junto com meu primo Getúlio. E como eu não sabia nada de mecânica, eu não levo o menor jeito para esse negócio. Sim. Eu sempre fui empreendedor. A gente começou a vender laranja no campo de futebol com 9 anos de idade. Laranja no campo de futebol? Como é que é isso? Como Aliás, assim? na formação que eu fiz, eu virei o menino da laranja, né? Ah, é? Porque assim, eu gostava muito de futebol, treinei no Vasco quando era moleque, Olha treinei aí. no Marabu, né? Um dos melhores times de futsal do Brasil na época, treinei lá e vim para cá com 13, 14 anos. Uhum. Então eu gostava tanto de futebol que eu ficava ali na beirada do campo, no sábado, pai, pô, já que você vai ficar o dia inteiro vendo futebol, pô, vende laranja, cara. A gente passava legal. no Ceasa, comprava aquela caixa de laranja. Sei. Rapaz, eu fiquei assim, o meu pai fez uma coisa comigo que eu nem esperava. Aham. Ele comprou a caixa e eu comecei a vender laranja. Quando Sim. chegou no final daquele dia lá, de Aham. tarde já, de 9 da manhã, 4 da tarde, eu peguei o dinheiro todo, vendi tudo. E fui dar para ele. Ele falou, esse dinheiro é seu, o meu é só o custo. Ali eu já comprei um radinho de pilha e tal, e bar. Eu falei, Gostou virei empreendedor. Então, assim, legal. então, quando eu abri a loja, vendi um Fusca que eu tinha. Olha aí. E aí a gente abriu com o dinheiro do Fusca. Que bacana. Entendeu? Era muita luta, né? Até hoje, né? O comércio, quem é do comércio sabe que a luta não acaba nunca. Cara, você tá falando de laranja, me reportou um tempo que eu, de criança mesmo, né? Que o pessoal vendia laranja num carrinho, uma espécie de uma carrocinha pequena, comprida, e eles tinham lá um descascador de laranja que rodava. Eu tinha. Você tinha Eu isso tinha aí? aquela maquininha. Puxa, Porque cara. ela ia cortando Olha, aqui até o isso. final. Aí você, Rodava. eu comprei uma maquininha daquela. Aquilo. Rapaz, você sabe que isso me traz uma lembrança tão O boa. cheiro, né? O cheiro. Não, e uma lembrança legal de criança. Demais. E, cara, eu olhava lá aquelas carrocinhas lá, eu não sei como é que é o nome, não sei carroça não, mas o cara colocava lá uma bancada em cima, assim, e assim, a vontade que dava de chupar aquela laranja descascada naquela maquininha. Isso tem um nome, gente, chama ancoragem. Ancoragem. É o café da vovó. A ancoragem ela é positiva e negativa. Tem a positiva e a negativa. Sim. Quando você é mal recebido num lugar, que ficou uma impressão ruim, que você não gostou, você tem uma ancoragem negativa. Certo. Né? E quando você gosta muito, igual assim, como era boa essa fase, né? Sim. Subir nas árvores, e esse cheiro da laranja, o cara vendendo. Eu lembro do picolé 100. O picolé 100, era 100 não sei o que de moeda lá, o picolé. Sei. E aí ancora na gente. Essa molecada que nasceu em apartamento, que não andou nesses campinhos, na rua, e não viveu isso, não tem essa ancoragem. Né? A gente tem essa ancoragem. Olha, cara, que túnel do tempo me passou agora aqui na cabeça. Né? Muito joia. Legal. Muito bem, então você partiu daí, você começou então só para a gente dar um time aqui na questão de como é que você chegou aí no comércio da Breder. Você então
com essa coisa aí de vender, viu que era legal e... Abrimos uma loja. Então, mas como é que... Quem te despertou para moto, para, pô, abre uma motopeça, uma oficina, não sei como é que foi isso. Não, Conta para quem nós. gostava muito, sempre gostou muito de moto é meu irmão, Davidson, O né? Davidson. Eu andei de moto, mais do que hoje. Mas eu nunca fui de competir, meu irmão sempre competiu e Sim, tal. tá. Mas eu fui pela oportunidade. Uhum. Eu fui, não foi assim. Eu acho que negócio, você não faz só o que gosta, né? Você faz aquilo que tem mercado, Perfeito. aquilo que é lógico, se você puder fazer o que você gosta, mas comprar, vender. Eu sempre fui do escritório, né, de fazer Entendi. planejamento. Entendi. Então, assim, curva ABC, eu estudei muito, cara, porque você tinha que ralar muito. Entendi. O Brasil nunca foi um país pioneiro em administração, né? Tudo era americano. Só que as coisas duravam 10 anos, né? Agora... O empresário brasileiro, eu vou te falar um negócio, Sofre ele é mais. empresário top de linha em qualquer outro país, né? Porque Aqui tem servidor. aqui tem Então, assim, fui pelo negócio, era uma Aham. oportunidade. E a moto foi crescendo, né? Tem as vantagens e desvantagens quando você começa e a coisa é menor, a frota é menor, né? Ou qualquer outro ramo, né? Uhum. Você tem menos concorrente e depois quando aumenta o mercado desse seu nicho, né? Aham. Você acaba tendo muita concorrência. Então, assim, já passei por tudo quanto é fase, cara. Entendi. Então conta pra gente, e a Miriam, como é que a Miriam entrou na sua história? Igreja, cara, eu sempre falo para os jovens isso, né? A igreja é um lugar que você tem que estar. A igreja ajuda demais. A pessoa não só aceitando Jesus e sendo de uma igreja séria, ela tem a garantia da vida eterna, a salvação em Cristo. Bacana, né? E ela é transformada pelo amor de Deus na sua vida, né? Ela começa a entender, ela começa a ver os problemas de outro foco, de outro lado, ela começa a ser grata a Deus pelo que ele faz por ela. Mas a igreja, para a vida terrena, ela também ajuda muito. Uhum. Você vira um melhor profissional, você, se for líder, então, mais ainda, que você vai para frente da mocidade, da UPA, para falar, para dar um estudo, para convencer a galera, você fica bom em muitas coisas. Né? Legal. E Então, foi na igreja presbiteriana também igreja que você... presbiteriana, porque Lá do Retiro. Lá a gente teve uma mocidade lá muito grande, uma juventude muito grande. As nossas reuniões, às vezes tinha 100 jovens. Eita. Né? Deixa eu só dar um alô aqui pra galera. Pessoal, ele falou de algumas siglas aqui, né? Por exemplo, o MP e União UPA, de né? Mocidade Presbiteriana. Isso, Desculpa e UPA aí, é União Presbiteriana de Adolescentes. Pra galera que tá... e se você quiser conhecer essa sociedade, só vir aqui, que a gente tem aí atividade bem legal, Vamos né? falar de jovens e adolescentes, né? Tá. Com Aí certeza. eu conheci a Miriam ali. Isso. Conheci a Miriam ali. Muitos dos meus amigos, irmãos, casaram com pessoas da igreja. Ok. Porque ali você tinha social, as festas, ia tocar violão na casa do aniversariante, e você paquera mesmo. Não E tem eu conheci jeito. a Miriam e... Foi amor aí à primeira vista ou não? Como é que rapaz, foi duro, foi duro. Foi muito... Foi- Foi uma flechada forte. Te arriou de vez, cara, mesmo? Arriou. Botou as 4 rodinhas pra cima lá. Imagina, Tem jeito não. imagina bandinha apaixonado. E E aí, casamos para sempre, né? Eu lembro mas a que- Miriam, não, agora eu fiquei curioso. Peraí, não, vai tá ser bom. assim não, me ajuda aí. Foi muito rápido. Não, nós queremos saber. Mas como é que é? A Miriam foi assim, resistente? Ou já caiu direto no seu charme? Como é que foi esse como é que o pessoal fala? Essa corte aí, essa coisa de... Ela disse que me viu passando na igreja um dia. Ela diz, porque ó. eu era muito novinho, e era muito magrelo, mas até hoje eu sou. A Vandinha, então Eu deve ser sou por menos isso. magrelo hoje, né? Mas ela falou, nossa, esse menino é charmoso, diz ela. que foi isso. A gente se olhou e tal. Namoramos 6 anos antes de casar. Caramba, hein? Então, mas a iniciativa de começar o quê? Foi sua, foi dela? Como é que... Você lembra como Eu é que acho foi? que foi Né? Foi os dois? unilateral. Não, unilateral não. Bilateral. Bilateral. E aí veio numa carreira e começamos casou a namorar, a Miriam sempre muito trabalhadora, né? Ela trabalhava a Miriam tem uma naquela história época, ela bacana trabalhava no também. Rio, né? Aham. Então eu levava na rodoviária, buscava na sexta. E aí a gente crescemos juntos assim, como jovens, né? E interessante que a gente casava naquela época sem ter as coisas, né, Joel? Conquistava depois, Não é né? como hoje, né? Hoje você tem que
ter para Pô, depois eu vendi casar. uma moto, uma DT 180 para comprar os móveis. Aí Eita. comprei a geladeira, comprei guarda-roupa com o dinheiro da moto. E são quanto tempo aí de casado já? 6 anos de namoro e 36 anos de casado. Caramba, em 43 anos juntos aí nessa história. 42. Que legal, hein? Bacana, hein, rapaz? Muito bom, cara. Olha, então fica aí a dica pra galera que está nos acompanhando aí. Olha, gente, igreja ainda é Ajuda o melhor o muito. lugar pra gente estar, Ajuda né? demais. Se conhecer, se conduzir, Se comportar. Poxa, cara. E com o prazer de adorar a Deus, né? Isso é um negócio Essa bacana. geração, a gente está com um problema muito sério nessa geração de obedecer a hierarquia, né? Uhum. Na igreja até isso você aprende. Até isso. Cada igreja, metodista, batista, presbiteriana, até a católica mesmo, todas elas têm suas hierarquia, né? Tá. Então, aquilo que você não aprende às vezes em casa, que o pai e a mãe não conseguem ensinar tudo, aí já é uma ótima ferramenta. Perfeito. Você vai aprender. É um lugar assim, de muito treinamento. Porque, olha, você aprende a estar na frente, falar. Hoje a timidez toma conta do pessoal. O pessoal é muito corajoso na telinha, né? Mas, olha, fico impressionado de ver que quando está com o microfone na mão ou diante de um público, como que as pessoas, cara, querem enfiar a Esse dia eu cabeça. fui dar uma palestra para formandos em administração e RH, Sim. e eu peguei o microfone e comecei a andar no meio da galera, cara. Aham. Era muita gente, mais de 400 pessoas lá. Mas por quê? Porque a gente tem essa prática na igreja, né? A gente tem essa prática. A gente viveu um momento de uma cidade muito diferente de hoje, mas a gente fazia esporte, a gente fazia passeio juntos. Hoje a gente está aqui, pelo menos aqui na nossa igreja, começando a reviver isso, né? Mas é muito bom. A igreja é o lugar. E a gente estuda a Bíblia, né, João? E a Bíblia é um livro perfeito, né? Perfeito. Completo. Não tenha dúvida. Você aprende, por exemplo, coisas com Salomão, né? Salomão dizendo assim, olha, é melhor ter uma casa simples e a paz do que ter um banquete e morar num castelo. E o Salomão falou isso aí, salvo engano, foi já na sua tenra idade, já na sua velhice, E né? você aprende desde essa filosofia em Deus, né? Uma boa filosofia em que você aprende o que é bom e o que não é, né? E você aprende também de você mesmo. Perfeito. De olhar para dentro de você e falar assim, puxa vida, eu tenho que perdoar. Cara, como assim? O cara tá errado. Mas é obedecer a Cristo, né? Então tem que perdoar. Então, assim, você aprende, cara. Perfeito. Você aprende de Show. todos os lados. Ó, nós temos aqui algumas perguntas aí do Vai lá. nosso público, já dentro até desse tema aqui, então deixa eu te perguntar, olha, a pergunta que chegou aqui foi o seguinte, olha, você acha que o propósito de vida é algo que a gente ou nasce ou com o tempo a gente descobre isso ao longo do caminho? Você acha que o propósito da vida, né? Ah, eu quero ser isso, quero ser aquilo, é uma coisa que tá naturalmente grudada? Entendi a pergunta assim. Sim. Ou se ao longo da vida vai te levando para o caminho. O que você acha aí com essa experiência de vida que você Eu acho tem? que não tem uma resposta exata para todos. Eu vejo o propósito diferente de missão, né? Uhum. Eu vejo de forma diferente. O propósito para o cristão, por exemplo, que está nos ouvindo, é adorar a Deus, servir a Deus, né? Sim. Servir a Jesus. É um propósito maior de nós. Mas a missão é diferente. Eu posso ser um pastor, eu posso ser um engenheiro, eu posso ser um motorista, né? Então eu tenho missões diferentes e contribuo para um mundo melhor aqui na Terra mesmo, mas eu contribuo com as pessoas, amando o meu próximo. Então, assim, para uns, vai enxergar essa missão um pouco mais tarde. Por exemplo, a gente vê que o jovem tem dificuldade até para escolher a profissão. Né? Eu tive muita dificuldade. Uhum. Não sei se você teve, João, mas eu... Eu com 18 anos, eu não sabia o que eu queria ser da vida e assim, por ter de repente essa facilidade de falar, fui conduzido, você tem chamado para ser pastor, fui para o seminário, fiz 2 anos, me arrependo de não ter concluído, tá? Sim. Mas lá no seminário cheguei à conclusão que, olha, vocação pastoral eu não tenho, mas podia ter terminado o seminário, nada me impedia. Né? Mas, de fato, eu não sabia o que eu queria ser aos meus 18 anos. E a gente tem a parte da rebeldia. Né? Meu pai chegou para mim, eu estava com 18 anos, e falou assim, meu filho, arrumei um emprego para você lá no Itaú. É mesmo? Como assim?
Eu não quero emprego e tal. Não, meu filho, você é inteligente e tal, o comércio é muito sofrimento e tal, vai lá. E eu simplesmente nem fui lá, cara. É mesmo? Hoje eu penso diferente, eu deveria ter ido, visto as possibilidades que eu tinha, né? Então, assim, uns vão sofrer um pouquinho mais para achar uma missão realmente que ele tenha o talento dele, né? Ligado àquilo que ele vai fazer de melhor, que vai fazer com mais ânimo. Agora, tem coisas que estão em todo propósito, toda missão. Tem que ser trabalhador. É. Né? Foco Tem que ser naquilo que... uma pessoa boa. Aham. Tem que ser uma pessoa que obedeça a hierarquia. Qualquer que seja o lugar que você se estabeleça, você tem que ter esses parâmetros. Entendi. Porque senão, meu amigo, tu vai sofrer muito. E você, Vandinho, tem uma história de vida assim que, bom, vendia laranja, né, dentro de um prazer que você tinha, que era futebol, pô, empreendeu, né? Empreendeu, poxa, daqui a pouco você já estava lá com uma lojinha de motopeça Isso. e já são o quê? Quantos anos tem a Breder Motos? A Breder Moto, ela começou em 85, 40 anos. 40 anos, olha só, rapaz, 40 anos nisso aí. Então, assim, você é um empreendedor, né? E essa coisa de empreender, isso é nato de cada um? O que você acha aí do empreender em si? A palavra empreender, ela, depois que eu fiz, principalmente meus cursos de desenvolvimento humano, eu comecei a entender melhor alguns termos, né? Tá. E também fiz uma faculdade de RH que também me ajudou. Uhum. O empreender, ele não é só para dono de empresa, tá? Ele é para qualquer profissional. Então, ele pode ser um empreendedor sendo engenheiro, Sim, né? Sendo vendedor, ok. sendo gerente. Uhum. Por quê? Porque ele vai ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, vai vestir a camisa melhor e vai levar soluções que ele está com proatividade levando. Ele sendo proativo, ó, eu estou vendo esse problema aqui, eu sugiro uma solução que eu estudei para isso. Então, esse é o empreendedor. Uhum. O cara pode ser dono de uma empresa e não ser empreendedor. Entendi. Então, assim, o empreendedor, isso vem dos pais. Hoje eu tenho, sabe, se aprende, mas vem muito dos pais. Uhum. Vem da resiliência de você passar por problemas e sobreviver a elas. O mundo não acabou porque você ficou sem carro, o mundo não acabou porque a tua namorada terminou com você, o mundo não acabou porque você perdeu um pai, sabe? Eu perdi meu pai com 26 anos, para mim o mundo tinha acabado, depois que eu descobri que ele não tinha acabado. O mundo não acaba, só acaba quando a gente for para o céu mesmo, aqui, esse mundo. Entendi. E você tem que... E vai que você vive até 90 anos, e aí? Como é que faz? Como é que toca isso Como é que você vai tudo? fazer? Não Vai é se verdade. matar? O que você vai fazer? Tá. Então, assim, nessa linha de empreender, hoje você, eu pelo menos considero você um músico de referência também. Embora não explodiu nacionalmente, mas você teve um momento musical muito forte. Foi uma forma de empreender? Foi um empreendimento? Sim. Foi. Sim. O que acontece? Quando eu fui para o Alcance, não era Alcance, era Rema. Alcance, só para quem o não Grupo sabe, Alcance, o Grupo Alcance foi que ano? 90. 90. Era um grupo musical cristão que foi constituído para ganhar dinheiro? Não. Não? Tá, Todos os então, profissionais, todos os profissionais nas suas áreas, e a gente se juntava, mas todos muito dedicados à música. perfeito. Então, os nossos ensaios eram ensaios de 10 da noite a 3 da manhã, 4 da manhã. Uhum. Quando a gente foi gravar o nosso álbum lá no Rio, Pedro Braconô no Rebanhão foi o nosso produtor. Opa, conhecido, E né? ele ficou de bobeira, porque a gente chegou lá tão pronto, que ele falou, cara, ninguém nunca chegou tão pronto assim. Vocês Legal. estão muito prontos. Eu falei, então, a gente está aqui, você não vai ser só produtor, não, você também vai ser nosso tecladista. Porque, na verdade, Já chamou, o Gilson cara. tocava, mas não era um tecladista, então o Gilson tocava muito bem violão, Uhum. mas o Gilson era tão autodidata e tão bom que ele acabou tocando uma música lá que o Pedro falou, você não tocou melhor que eu. Mas o Pedro Braconô era excelente. Uhum. Então, eu me dedicava porque eu não era tão bom quanto o Gilson, tão bom quanto o Cibidinho.
Os caras eram melhores que eu. Cibidinho, isso é nome ou apelido? Não, o Cebiades era o nosso contrabaixista. E Só o- pra saber. Então, assim, cara, o Gilson compunha dentro da van. Aham. Cara extraordinário. Então, assim, eu tive que ralar muito. Por isso que eu Uhum. fui pro Rio estudar, por isso que eu, sabe? Entendi. Para eu me dedicar mesmo. Então, eles me viram tocando uma vez, eu já tava ali, pô, eu fui lá tocar com eles. Uhum. Depois acabei virando líder do Alcance, né? Olha aí. Porque eu sempre fui empreendedor, isso eu sempre fui. Pois é. Então, E nisso o quê? Ficou num álbum só? Teve outros? ficamos num álbum só. Aham. O Gilson, ele teve uma leucemia, ele saiu de Volta Redonda. A gente ficou sem o Gilson, aí veio o Eleomar, Uhum. tocou com a gente. Eleomar é uma pessoa muito boa também. Marquinhos Maia, que hoje tem estúdio, toca no Brasil inteiro aí, com vários artistas. Entendi. Foi nosso tecladista. Mas eu sempre... Desculpa. Água aí. Acho que deu um pico aí, eu não sei se... Internet. Deixa eu continuar daqui. Tá. Leucemia do... O Gil saiu... Ele teve que mudar de Volta Redonda Uhum. por causa da leucemia, né? Foi uma coisa de dentro da CSN que Uhum. aconteceu por causa da poluição. Então a gente ficou sem o Gilson, mas a gente foi levando. A gente já tinha música para o segundo álbum. Uhum. Mas eu sempre muito envolvido com a empresa, envolvido com outros projetos também. E a gente acabou parando. Tocamos junto há algum tempo. A gente tinha tanta confiança no que fazia, tanta confiança, que as rádios eram a porta de entrada para qualquer banda, né? Para qualquer Uhum. grupo. E eu cheguei na Rádio 88 e o Edson Albertassi que me atendeu e veio com um pacote de preço, né? Você tem que, para tocar aqui, você, legal, tipo, ele me conhecia, porque ele era da Assembleia de Deus, da PCD, ele me conhecia. Mas assim, tem que pagar isso. Eu falei, vamos combinar um negócio. Você vai soltar essa música aqui, Tu És Tremendo, né? Uhum. Ó, meu Senhor, Tu és tremendo. É composição de quem? Faz tudo novo. É do Gilson, eu ajudei a melhorá-la. Aham. Já era boa demais, porque a Sim. música, quando é boa, Aham. aceita muita coisa para melhorar, mas Uhum. essa música é do Gilson. E eu falei, se ela não ficar entre as 3 melhores, mais tocadas, eu te pago o dobro do que você está falando. Nossa. Mas se ela ficar, você vai passar a nos ajudar. Cara, ficou em primeiro. Opa. Foi em primeiro lugar. E olha que a gente concorria com o Brasil inteiro. Né? Caramba, hein, Foi rapaz? primeiro. Que... Então a gente já tinha testado isso. O Pedrinho Braconô já tinha falado, essa música aqui é a mais comercial que tem. Uhum. Quando a gente fala comercial, não é de forma pejorativa. Sim, sim. Então, assim, e aí foi entrando outras. Toda música nossa que entrava lá ia muito bem. Que legal, hein? Quase fomos para a MK. Começamos com a MK, né? A MK gostou muito do trabalho, mas tinha muita banda do nosso estilo, tem muito isso. Né? Uhum. E é isso, essa é a história do Alcance. Né? Então, assim, bom, ficou num álbum só, mas não ficou num grupo só, né? Porque, além do Alcance, você também fez roteiro por aí em outro grupo, né? O grupo Semeando. O Semeando. O Semeando, o Júnior do Semeando veio aqui, viu o Alcance tocar uma vez, falou, pô, cara, muito legal a banda de vocês. E falou, pô, Vandir, você toca tão legal guitarra, eu gosto do seu estilo e tal. Legal. Aí foi o guitarrista do Semeando, já tinha 6 álbuns gravados, né? 5 ou 6 álbuns gravados, Semeando. Sim. Com muita música já conhecida no Brasil inteiro. E o cara foi para os Estados Unidos. E ele falou, poxa, Vandir, me pegou de surpresa aquele negócio. Falei assim, nós estamos precisando de um guitarrista e eu tô te escolhendo, cara. Me ligou, eu falei, caramba, Júnior, sério mesmo, cara? Aí veio aquela... 60 músicas, né? Ih, rapaz. E aí o Semeando diferente, porque aí você já tem um road, você já tem uma estrutura, né? E eu fui, então eu fiquei viajando por aí. A gente saía de Volta Redonda, tipo, sexta-feira, só voltava segunda, né? Isso quase que todo final de semana. E foi uma coisa rápida, essa migração do... Eu tive que me virar muito rápido. É. A gente fez 2 ensaios lá no Rio, já com 10 músicas, peguei as músicas e tal, e comecei a colocar meu estilo, um pouco diferente do outro guitarrista, Uhum. mas como é um grupo que tem seu repertório pronto, você, quando entra no músico, que não foi você que formou, que você é um músico convidado, você tem que se adaptar. Entendi. Como eu estudava muito na época, foi mais fácil. Mas foi legal demais. E esse período do início
do Semeando. alcance até você sair do Semeando, quanto tempo nesse levou a... Uns 8 anos. Então, 8 anos. só tomo bom. Bom, mas nesse tino musical aí, você é um camarada aí também que eu sei que acabou se tornando produtor musical. Rapaz, você sabe que você vai falando, eu vou lembrando. Né? Eu fiz parceria com o Júnior do estúdio, Aham. que se chamava Master na época. Eu fiz parceria com o Júnior Semeando, eu fiz sozinho, fiz com o Marquinho Maia, produzi algumas pessoas, né? Lene Mara, o Davi Cabral, Olha aí. produzi o último CD do Semeando, poxa, também ajudei a produzir. Você entendeu? também fez jingles por Fiz, aí, né? fiz. Um bocado de jingle, né? Fiz jingle. Pois é, me conta como é que é esse negócio de fazer jingle, hein? Porque, assim, cara... Jingle é pra quem tem tino comercial. né? Tem que ser um músico com tino comercial. Aham. Por quê? Porque um jingle ele tem que ter no máximo 30 segundos. Rapidinho. Rapidinho. E aí você tem que falar tudo ali. E aí o dono da empresa, o dono da instituição, ele quer que você fala tudo e você sabe que não vai dar certo esse negócio. Então você tem que convencer o cara. Que não cabe aquilo tudo e que inclusive vai ficar ruim. Aham. Então a gente fazia isso. E o que tem como dar uma palhinha pra gente de uns jingles aí? Vamos pegar o violão aqui. Vamos mudar aí, já que você tá aqui. Rapaz, você Alguma sabe que coisa tem uma aqui. empresa aqui da região, chama-se PAN. Eu lembrei da Cipa, gente. Casa Cipan. Seu Ademar Exposte. O melhor para suas compras na Cipan. O melhor para suas compras na Cipan. Pô, legal aí, ó. Falou pouco e falou tudo. Tinha uma partezinha antes, mas era isso. Então, sim. aí, por exemplo, a Cipan fez a televisão, né? E Aham. tal, na Globo, e aí entrava o jingle. Pô, que legal. E aí, cara, é legal pra caramba essa história, porque assim, quando eu fui pro Rio, eu fiz amizade com muita gente lá, 2 anos fazendo curso, né? Uhum. O Isidoro, que era arranjador da Rede Jazz Orquestra, que foi meu professor lá, o Pedro Braconô. Então você arrumava cantor de lá pra cantar aqui, né, cara? Olha aí. Até eu gravava lá no estúdio mesmo, né? Uhum. Fiz até um da Breder, por exemplo. Era meio rock. Breder, sempre perto de você. Breder moto. Breder moto. Era meio rock. E o cara que cantou isso aí, ele era cover do Bon Jovi. Que isso? O melhor do Brasil. Brinca não, E você rapaz. sabe que eu não tenho essa gravação, mano? Não. Eu não Como é que sei você não onde tem um foi negócio parar. desse, Porque rapaz? naquela época, não era como hoje, né? A gente trabalhava com a DAT, né? Que era depois da fita cassete, era já digital, mas era... Então aquilo estragava fácil. Sim. Entendeu? Então, numa daquelas Poxa vida. mudança daqui para lá, dali para cá, eu acabei perdendo. Mas é assim, o jingle é muito rápido, tá? Jingle, né, por exemplo, um jingle político, né? Tá. Baltazar, com certeza. Baltazar, com certeza. 30-50, o nosso ideal. 40-50, Baltazar pra federal. 40-50, nosso ideal. 40-50, Baltazar pra federal. Baltazar, com certeza. Vocês, Baltazar, com certeza. Maneiro demais, legal, cara. Maneiro. Esse tocou, hein? Esse a galera cantava. Rapaz, assim. E é uma coisa assim que parece que impregna na gente, né? Eu fiz quase todos os jingles do Baltazar. Olha aí, que legal, cara. Bacana demais. Então o jingle é isso aí, ó. Olha, é muito rápido e a galera tem que sair cantando. Bacana. E Vandinho, então hoje você vê que você tem uma vida profissional, né? Um comércio que é antigo, né? A Breder Motos, você é um camarada que é
naturalmente musical, né? Produtor musical, é cantor, Cantor nem tanto, mas É. a gente canta também. Que Mas você cantava, né? Nos grupos. mas assim, né, cara? O Júnior era um cara cantor. Uhum. Cantor. O Gilson, cantor. E melhor que eu. Tá, Todos dois, né? entendi. Então sempre me coloquei no meu lugar. Perfeito. Eu até gravei uma música no Semeando, Uhum, né? Uma música minha. uhum. Eles gostaram muito. Mas assim, eu não sou aquele cantor de 200 músicas, não. É. Mas eu gosto de cantar também, né? Tem Então- que ser no meu tom. O cantor, quando ele tem uma extensão vocal muito grande, como o Gilson tem, Sim. o Júnior de Semeano também, é mais fácil para eles. A minha extensão não é tão grande, então eu tenho que ser músicas próprias mesmo. Não dá para sair cantando. Eu não sei, aquele cara que toca em barzinho que sai cantando tudo, não é meu caso, não. Uhum. Mas assim, se eu fizer alguma coisa, eu vou fazer Pô, bacana. direito, né? Caramba. Ó, então a música, ela não tem como você separar Vandinho de música, né? Não. Tá na veia isso aí. Não tem. Tá. Não tem jeito. Até pra gente fazer uma playlist, a gente já é mais enjoado que os outros, né? Ah, é? Música é bicho enjoado. É, né? Música é bicho difícil. É uns caras difíceis. Porque eles são Entendi. enjoados mesmo. A gente Tá não. bom. A gente brincava muito, né? Quando caiu um avião e morriam uns caras bons, né? Pô, cara, aí, os caras bons caem, mas os ruins não caem de jeito. Porque na verdade era brincadeira. Entendi, sim. Mas, assim, às vezes eu tava lá com o Isidoro na Musearte, fazendo um curso. Sim. Tinha os caras back vocal dos caras ruins demais, né? Aqueles caras que só faz pra vender. Sei. Sabe aquele negócio ruim que vende pra caramba? Que vai pra televisão e vende pra caramba? Aham. E o cara, coitado do cara, o cara sabia tudo de jazz, de tudo, cara. O cara, pô, cantor do caramba, tem coisa do caramba. Ele tocava aquele negócio ruim lá. Por quê? Pra ganhar dinheiro, cara. Entendi. Então, o cara que é músico, que precisa ganhar dinheiro, e esse tem que se sujeitar a muita coisa. Tá bom. Vandinho, e assim, hoje, né? Como é que tá aí a sua vida, né? Você hoje também é formado em coach, né? Você fez aí um curso de especialização e sei que você trabalha com esse atendimento também, coach. Você é produtor musical, você é um comerciante e você é um cristão, inclusive na liderança da igreja, um dos líderes da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na Casa de Pedra, inclusive. E como é que você consegue conciliar essa coisa toda? Porque, assim, são coisas bem diferentes, né? Ser um coach, ser um músico, ser um comerciante, ser um presbítero. Rapaz, agradeço muito a oportunidade de falar sobre coach, porque existe uma mistura, uma confusão. O cara que... Eu fiz realmente uma formação, né? Sim. E não foi só em coaching. Coaching é um processo, né? Ser um coach, que é o treinador de pessoas. Foi de programação de linguística, foi de coaching, foi de ferramentas de perfis comportamentais. Então, eu sou um analista comportamental de formação também. Então, há uma confusão, principalmente no meio cristão, né? Na verdade, o que estão dizendo que é coaching, o processo não é coaching. O coach profissional, que tem o coach como cliente, faz um processo de coaching, ele não é um mentor, ele não é um psicólogo, ele não é um pastor, Sim. sabe? Ele é um treinador que tem experiência de vida, como eu tenho. Você mesmo acabou de dizer que eu faço um monte de coisa, eu também sei que você também é, e você seria um ótimo coach também. Por quê? Porque você vai pegar toda a sua experiência, as ferramentas que você aprende no curso e vai levar para o benefício do cliente. Entendi. O cliente precisa fazer uma mudança radical de vida. O cliente ele precisa mudar de profissão. O cliente quer mudar de cidade. O cliente não tem autoconhecimento, não se conhece bem. Ele vai te procurar e você vai ajudá-lo. Até ele descobrir se ele quer abrir uma empresa, se ele quer entrar no negócio. Se ele, por exemplo, vai que ele fala assim, eu sou um cara excelente demais, eu gosto de excelência, eu vou fazer tudo. Então, e para ser comerciante é bom ser excelente? Porque esse comércio tem que mudar todo dia. Então, você faz o cara se achar, se entender, para ele tomar decisão. Entendi. E eu só fiz essa formação porque eu estava num momento muito difícil da minha vida e eu procurei um coach para que eu me conhecesse um pouco mais e para que eu me entendesse um pouco mais, para eu tomar decisões melhores. Entendi. E nisso, o cara me fez perguntas que eu não tinha resposta.
Ixi, aí... Eu não conseguia. Toda vez que eu ia, ele me passava um monte de coisa e eu ficava brigando comigo mesmo. O que eu quero? Eu não sei o que eu quero. E o cara me fez entender que eu precisava saber o que eu queria. O que eu gosto, o que eu ia abrir mão. E me fez uma pergunta muito interessante, né? E que me fez refletir que foco não é dizer sim, é dizer não. Eu dizer sim para um monte de coisa é muito fácil. O difícil é dizer não. Então, a pessoa focada não é a pessoa que fala sim, é a pessoa que fala não. Entendi. Se ela vai ser um jogador de futebol, um tenista, um nadador, um bom músico, não vai combinar ela fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Se o cara é um bom músico, ele vai ter que estudar 3 horas por dia. Se ele está numa banda, ele vai ter que pegar o sábado e ensaiar o dia inteiro. Abrir mão de muitas Ele coisas vai ter que para abrir mão de poder... muita coisa. Uhum. Se for, imagina uma bailarina, vai ter que se dedicar. Entendi. Não vai poder comer qualquer coisa. Uhum. Então, eu entendi muito claramente que ali eu falava muito sim e pouco não. Uhum. Então, isso é ser coach. Tá, Isso entendi. é um processo de coach. Então, assim, eu sou apaixonado por desenvolvimento humano porque eu acho que eu posso ajudar alguém a se entender um pouco mais e evitar de cometer erros que eu cometi. Perfeito. Sabe? Uhum. Evitar dela levar 10 anos para tomar uma decisão, que eu levei 20 anos, 10 anos, porque eu não tinha alguém para me dar essa orientação. Então, quando eu fiz esse processo, eu falei, eu quero fazer essa formação. Entendi. E aí eu fiz a formação. E de fato mesmo ajudou você aí a conduzir Sim. aonde você... Sim. Bacana. Sim. Agora, Vandinho, você viveu numa época que eu... Você perguntou como que eu concilio isso. Isso. Olha, Joel, quem é focado em muita coisa, o pessoal chama a gente meio de maluco, né? Maluco, porque tem convite para todo lado. Uhum. Vamos andar de moto, vamos não sei o quê, e você sempre, Como é que é? quase sempre você fala assim, não posso. Uhum. Você não é um cara disponível para tudo. Uhum. Né? Por exemplo, como líder da igreja. Tivemos uma reunião essa semana, que nós estamos na reunião meia-noite. É. Não é? Aí, num outro dia, você tem outra coisa. Você tem um cliente para atender. Perfeito. No outro dia, você tem a loja. No outro dia, se voltar para a música, você começa a ter 2 dias por semana. Então, você começa a falar, não dá. Mas esse cara não tem tempo. Não é que não tem. É que você fez escolhas. Uhum. Como é que você concilia? E aí vai uma dica para a galera. Como é que você concilia? É dizer não para algumas coisas e ir no que interessa. Agora, aí tem que falar que a gente não consegue tirar a parte de cristão de qualquer desenvolvimento humano. Né? Aí existe uma hierarquia espiritual. Primeiro é quem? É Deus. Perfeito. Depois é quem? A família. Uhum. Depois é quem? A sua profissão. Depois é quem? A sua igreja. Como Deus é primeiro, você vai ler a Bíblia, você vai orar e tal, mas a igreja está ali em quarto, porque você não vai faltar o serviço. Não, eu estou de plantão domingo, mas eu sou crente e não vou no plantão. Não, você vai trabalhar, filho. Melhor sei. Uhum. Não é isso? Então, existe essa hierarquia. Tendo essa hierarquia, você vai falar os nãos, não para sua família. Perfeito. Né? Então, Vandinho, mas olha só, você viveu numa época que eu também me lembro muito bem, que foi uma época muito boa. Os anos 70, 80 e 90 foi uma época assim, não tinha tanta tecnologia igual tem hoje aí o celular, né? Poxa, quem tinha um telefone fixo em casa era quase que chamado de rico, né? Então tinha essas coisas assim. Você que viveu esse tempo, né? Como envolvido na igreja, com mocidade, com juventude, você foi líder de federação, né? Sinodal, exatamente, né? E hoje a gente que viveu esse tempo vê que o comportamento dos nossos jovens, cara, realmente não tem nada a ver com o que a gente viveu, né? Hoje eles querem as coisas muito rápido, eles têm acesso a muita informação e eu percebo que eles ficam satisfeitos com a primeira informação que ele recebe do celular quando pergunta no Google. A gente, no nosso tempo lá... Cara, exatamente, você tinha que procurar, pesquisar, sondar e às vezes, cara, era complicado até aceitar. E achar, né? E achar a resposta. Achar a resposta, né? Então, a gente é garimpeiro.
Exato. Aí vai a pergunta, né? Assim, na sua opinião, os jovens cristãos de hoje estão mais firmes ou mais distantes da palavra de Deus por conta desse comportamento aí? Olha, Como é é que você vê difícil isso? fazer um julgamento coletivo, né? Eu acho que tem jovens que estão próximos. A gente nunca vai conseguir estar próximo o suficiente para conhecer a Deus do jeito que precisava ser. Uhum, Aquilo que Deus se fez revelar, tem muita gente que estuda a palavra. Eu só acho que há um descompromisso de formação de liderança. uhum, E aí fica difícil que a galera não vê referência. Na minha época, era muito bom ser líder, só que tinha competição para ser líder. Hoje você não vê isso, pelo contrário. Não. Você quer que o outro Não. seja. Ninguém quer ser o que não existe. Ninguém quer. Como assim não existe? Não existe. Não existe líder, eu também não quero ser líder. Ah, tá. Não existe um Espelhamento. capitão, um espelhamento não existe. Entendi. Ah, o quanto é bom ser um líder? Eu não sei. Quem é que é aqui? Ninguém é. Então, não existe isso. Entendi. Não é? Então, a gente via, poxa, gente, caramba, esse cara aqui, rapaz, o cara sabe tudo e mais um pouquinho. Como é que ele sabe isso tudo? Queria para congressos. Nesse congresso vinha os americanos fera, vinha australiano, vinha não sei quem. O cara aprendia com aquelas palestras violentas. Vinha CEOs de empresas enormes falar para os jovens cristãos, cara. Então você aprendia, ou você ficava para trás. Uhum. Então, acham que hoje tem mais conhecimento? Não tem. Não tem mais conhecimento. Porque Apesar de existe ter mais hoje, acesso à tem mais informação. informação. Uhum. Informação nunca foi conhecimento. Uhum. Informação para virar conhecimento tem um trâmite. Se você tem informação e não sabe o que fazer com ela. Pois é. Então Não eu dá, acho que né? o jovem é assim, ele tem mais ferramenta, se ele for dedicado, ele vai poder fazer muitas coisas boas, Uhum. mas ele não pode se iludir com as pessoas que ele segue, que ele coloca elas num nível, porque ele nem conhece elas. Aham. Esse é um problema. Quando a gente lidava com jovens, lidava com alguém que ensinava a gente conhecia a pessoa. Eram pessoas de carne e osso. Uhum. Então você sabia se aquela pessoa ela vivia aquilo que falava. Você tinha acesso para perguntar. Uhum. Entendeu? E hoje a pessoa está lá, um cara que ele não tem acesso. Que passa uma informação que na hora da prática não existe um mentor realmente para ensinar. E interessante que o pessoal toma isso como verdade, né? Passa uma informação, toma com verdade e às vezes confronta a questão familiar, pais, cônjuges, filhos, confronta e diz, porque fulano nem participa da sua vida, não tem a mínima ideia de quem é você, não tem a mínima noção da sua realidade, mas passa porque você tem direito, você pode, você tá... As pessoas assimilam isso como verdade e tomam decisões. Frases infelizes como querer é poder. Querer nunca foi poder. Você pode querer e não pode. Uhum. Não pode. Não pode. Você mesmo falou que a sua estatura não é muito alta. Sim. Então você não vai ser pivô de basquete. Não vou. Mas eu quero. Vai continuar querendo. Eu não posso ser um jockey. Você já pode. Entendi. Porque o jockey, ele é mais baixo, mas olha, o cara tem que ser fera, ele tem que treinar pra caramba pra ser jockey. Então querer nunca foi poder. A questão é, você nasce com talentos, né? E espiritualmente nós temos os dons, então as pessoas misturam muito talento com dom. Dom é dom e talento é talento, né? Você nasce com talentos, você nasce com dons também. Às vezes o cara dá uma aula, que ele tem um dom de dar aula. Porque ele não só ensina, como ele mostra de forma profunda. Isso é um dom. Né? Então, mas você não pode, porque a própria Bíblia fala que no corpo tem dedo, tem mão, tem braços. Cada um tem a sua função. Perfeito. Então, o querer não é poder. E tem muita gente dizendo por aí que basta querer. Não é assim.
Entendeu? Então, assim, quem é que vai ensinar isso para a pessoa? As pessoas às vezes não ouvem seus pais, que amam ele, às vezes Uhum. não têm o mesmo conhecimento do bambambam lá, mas querem o bem. E na hora do sufoco, todo mundo vai para a família, né? É verdade. Bandinho, assim, para a gente até caminhar para um nosso final aí, Uhum. assim, como é que você vê a música na igreja hoje? Eu acabei de dar um seminário ali que a gente fez, aqui na Sim. Igreja Arziana, e eu e Gilson falamos muito sobre isso, né? Isso você deu faz tempo? Não, tem umas 3 semanas. Ah, ok, tá fresquinho então Tá aí. fresquinho. A gente falou isso lá com a galera. Aham. Tinha umas 40 pessoas lá, foi legal. Eu já falei em outros lugares também, né? Uhum. Perdeu muito, né? Na minha visão, na do Gilson também, de outras pessoas mais antigas, perdeu muito. Porque quando você fala em música, e aí esse movimento gospel tem que estudar um pouco, porque na verdade o movimento gospel começou lá com Billy Graham, né? Então Billy Graham foi um cara que incentivou a profissionalização da música evangélica. Aham. Então, a coisa deu um boom. Agora, os corais, aquelas igrejas batistas, com os americanos negros que cantam até hoje pra caramba. Então, a música gospel, a música evangélica, ela era vitrine para as pessoas gostavam e imitavam. Muitos cantores saíram da igreja evangélica, Uhum. né? Então, o problema é que a musicalidade ela era plural. Você tinha corais, você Uhum. tinha duetos, você tinha criança cantando, você tinha música instrumental. Ok. Música instrumental antes do culto. Quantas igrejas que eu cheguei com semeando, é, e você chegava lá, a gente chegava 1 hora antes do culto, pô, o pessoal já estava ali tocando, cara, música Uhum. instrumental. Então, essa pluralidade, essa variedade era maior. Uhum. Hoje, as equipes de louvor fazem praticamente todo o trabalho. E Aham. fazem até bem feito, são Sim. pessoas dedicadas e tudo, mas não existe na igreja um diretor musical, não existe, às vezes, uma escola de música. No retiro, naquela época, a gente sem condição, a gente chegou a ter 80 alunos lá no retiro. De Do música? bairro, lá da Vila Brasília, desse sítio, chegou a ter 80 alunos, cara. Nossa. Entendeu? Então, assim, a gente dividia. Uhum. O cara do baixo ia lá dar aula de baixo, eu dava aula de harmonia, e saía aluno daqui, ia para ali, tal, tal, tal. Nós chegamos num pico disso aí. Não foi o tempo todo com isso tudo. Sim. Então, assim, houve uma virada de visão. As igrejas não estão mais com essa visão, tudo muito pronto, tudo muito rápido. Então, logicamente que as músicas vêm prontas já, às vezes até no mesmo tom, né, do Uhum. cantor, na mesma produção do CD. Então, tira um pouco a criatividade da galera, dela poder fazer seus próprios arranjos, Ok. entendeu? Então, assim, mas eu sei que também a velocidade atrapalhou, porque a falta de tempo, de ficar lá de madrugada fazendo os arranjos e tudo, fez com que a galera precisasse estar mais pronta. Então é mais fácil você pegar um trabalho pronto ali e levar, entendeu? Não estou aqui criticando porque eles fazem com amor e Aham. dedicação, mas houve essa perda, né? Como voltar com isso é difícil, Entendi. entendeu? E hoje outra coisa que a gente vê também é assim, o pessoal vai muito no ritmo do refrão e não interessa o que se diz na música. Você vê que pô, muita gente naturalmente é levado por isso, né? E me parece que a própria liderança da igreja e a gente que ouve todo canto por aí também não se preocupa, entrega. Não, tá beleza. Entrega seja lá pro grupo de louvor, pro líder de Uhum. louvor, e deixa tocar sem analisar as questões de base teológica que direcionam. Assim, porque o louvor, ele não é o louvor fora do culto. Uhum. Ele faz parte do culto, ele é parte da liturgia, né? Então, assim, de certa forma, tem que estar linkado, essas coisas precisam estar conectadas, inclusive com a palavra que vai ser pregada. E a gente não percebe esse alinhamento. Eu não diria para você assim, nem sei se na maioria das igrejas, né? Mas eu arrisco a dizer até que a maioria das igrejas.
Então, tem o momento do louvor, pronto, desconectado com o momento da palavra. É. Pronto. A falta de pluralidade, ela traz problema. Ela traz problema. Primeiro que a questão maior é de que a música, ela às vezes fala mais fácil e mais forte, como a gente viu aqui o Dingo, né? Uhum. Do que a própria palavra só dita. Não entendi. É porque a música ela tem melodia, ela tem ritmo, tem harmonia, então ela é didaticamente. Quando você vai ensinar uma criança, como é que você ensina na escola dominical? Pela música. Perfeito. Não é assim? Uhum. Então as pessoas aprendem muito mais ouvindo uma música, às vezes, e aquilo gruda na pessoa, Aham. do que uma mensagem de 40 minutos do pastor. Entendi. Aham. Então, para começar, o músico tem que entender e estudar que a música é uma arte Uhum. e ela tem o poder de alcançar as pessoas. Alcança. A gente ancora numa música lá de 1960, 1970. Eu nasci em 64, então assim, Uhum. mas a gente lembra daquelas músicas, a gente Sim. ouve assim, caramba. Não é? Marcou, Às vezes eu não né? lembro o que o pastor pregou lá quando você tinha Mas você 14 lembra anos, da mas a música. música você lembra. Verdade. Então a música ela tem um poder muito grande. Uhum. Só que os próprios músicos não sabem o quão essa ferramenta é uma faca afiada. Uhum. Então assim, já começa por aí. Falta entender essa complexidade. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu lembro que quando encerrava o culto, tinha um pessoal que cantava um amém. E tinha um pessoal ali da Metodista de Volta Redonda Central que fazia um amém que era extraordinário. Então vamos dizer que dentro da igreja você tem... Como assim, extraordinário? É porque eles faziam de 6 vozes, de 5 vozes. Então Eita. ficava uma coisa sensacional aquele negócio. Tá. Né? Aí, outros lugares tinha aquele pianista clássico, né? Que ia para lá e ficava tocando a melodia. E quando acabava isso, você ficava conversando com aquele som interessante ali, né? Uhum. E aí um começava, vamos dizer, o Léo é baixista. Já para combinar, comprava um baixo flat, daquele baixo sem traste, e começava a estudar esse negócio. Então, a pluralidade. E, de repente, você tinha um pessoal do acústico. Então, tudo isso pode ser aproveitado nos cultos. Então, se o pastor precisa... aqui, agora tudo bem, agora é louvor com a igreja. Então, a equipe de louvor vai para frente. Não, agora eu estou falando de uma maneira geral, né? Tá. Agora, poxa, eu vou pregar sobre isso. Poxa, tem um cantor ali, ele tem uma música, ele já cantou, eu vou aproveitar essa música para aquele momento. Então, hoje ficou muito restrito. Entendi. A esse repertório mais restrito a músicas de congregacional. Uhum. E, às vezes, a letra escapa mesmo. Perfeito. Porque não é fácil, a linha é muito tênue. Uhum. Então, assim, eu me preocupo, sim, com isso. Mas, se tiver toda essa turma, um que é cantor, a outra que é cantora, o outro que é um grupo quarteto, o outro tem um coral e tal, não é para fazer todo domingo aquilo ali, mas dá para fazer de forma mais plural, entende? É a mesma coisa quando você vê um dirigente de liturgia, né? A pessoa está dirigindo uma liturgia, ela tem uma maneira de conduzir a Perfeito. liturgia. Aham. Quando eu dirijo, é uma maneira, quando você dirige, é outra maneira. Entendi. Você consegue comunicar com pessoas que eu não consigo. Uhum. E vice-versa. E vice-versa. Perfeito. E a música é assim. Então, se não tem a pluralidade, vai ser sempre as mesmas pessoas comunicando. Exatamente. E ela não vai comunicando alcançar do com mesmo as jeito. mesmas pessoas. E aí você fala assim, quem é que gosta de mais aqui? Quem é que, se tiver um show do Djavan, ou um show do Roberto Carlos, ou um show do Roupa Nova, um show, sei lá, Uhum. né? Do Jota Quest. Tem um Uma música secular. público lá que... Cada um desses tem seu público. Entendi. Então, às vezes agrada mais de um e outro. Então, tem a parte humana também. Então, ou seja, a igreja, ela precisa se atentar para essa... Pluralidade. Exatamente, para poder atender esses públicos diversos. Não só nisso, mas, por exemplo, a igreja tem que se preocupar para não ficar torta. Uhum. Porque a música é importante e dentro dela tem um universo de pluralidade, mas você tem evangelismo, você tem ação social, você tem a parte cultural, Perfeito. Não deveria é só uma ter a questão parte esportiva, litúrgica, né? esporte também. Perfeito. Em tudo isso, glorificar a Deus através de todos esses nichos, de todos esses segmentos. Bacana. Vandinho, e
Você que gosta muito de jovem, e é um jovem, né? Nem tanto mais. Mas Nem enfim, tanto mais. o que que... Eu vi uma frase desse É. eu assim, eu sou muito novo para ficar velho, mas estou muito velho para ser novo. É uma boa frase. Eu estou nessa fase aí. Enfim, que conselho hoje você deixa para os nossos jovens que estão por aí, dentro, fora da igreja? Eu poderia até limitar, não sei se fica mais fácil. Olha, para o jovem cristão, que conselho você daria? E para o jovem que ainda não tem essa experiência com Cristo, que conselhos você daria para essa turma aí? A gente faz o que a gente é cativado a fazer. Sabe? Se você... Eu falo muito nisso, mas vou falar assim mesmo. Tá. Nem tudo que a gente fala, a gente vive 100%. Uhum. Mas se você é carinhoso com a sua esposa, provavelmente a sua esposa vai reparar isso e vai ser carinhoso com você. Tudo que a gente é cativado a fazer. É a lei do retorno? Seria mais ou menos isso? Como você vai se aproximar de Deus se você não se aproxima de Deus? Uhum. Então, a nossa mente, ela é feita para achar um caminho mais confortável. E é desconfortável se você nunca teve um momento de você pegar a sua Bíblia, de você ali ler a Bíblia. Esse dia o Léo mesmo falou, né? Não só ler e não só orar, mas também meditar. Meditar. Como é que você faz isso? Você tem que estar, isso tem que estar na agenda. Se você não colocar na sua agenda, eu falei esses dias lá, eu acho que eu estava presente, né? Se você fala, é só um sonho. Uhum. Se você planeja, passa a ser possível. E se você agenda, é real. Você só vai conseguir se aproximar de ser uma pessoa de mais oração, uma pessoa de mais conexão com Deus, de ouvir o que Ele se deixa revelar através da sua palavra, se você tiver esse tempo. No começo, pode parecer que é chato, mas não é. Você vai conseguindo a paz que excede a todo o seu entendimento através da palavra de Deus. Então, se o adorador chegar na igreja, se todos forem adoradores e chegarem na igreja já tendo durante segunda a domingo os seus momentos devocionais, você realmente vai ter uma igreja com pessoas que já são devocionais, pessoas que são dedicadas ao estudo da palavra, dedicadas à oração. Você vai perdoar com mais facilidade, sabe? Você vai olhar para o seu irmão com mais facilidade. Você vai ter uma vida cristã, não sei se é mais ativa, né? Mas Mais assim, ativa. mais firme, né, cara? Até nas suas decisões. Sim. Poxa, porque tudo o cristão ele tem que. É lógico que a gente erra, mas de certa forma as pessoas precisam ver Cristo em nós. E Não essa é? velocidade toda que a gente estava falando, ela traz ansiedade. Ela traz ansiedade. Tudo que é de inteligência artificial, da tecnologia do TI, né? Uhum. E das redes sociais, elas são ferramentas boas, mas elas potencializam as doenças mentais. Uhum. Tá? E olha que como isso tem crescido, Tem né? crescido Nossa, muito. tem Então, crescido muito. quando você tem esses momentos com Deus, sabe? E é o Joel. Não é só não é o Joel e a Lídia, é o Joel. Uhum. É a Lídia lá. É o Uhum. Vandinho, é a Miriam. Quando você tem esse momento, você vai falar para Deus coisas que você não vai falar junto com a Lídia. Uhum. Sabe? Você tem que ter seu momento de Uhum. confissão, de tudo isso. Isso é o melhor jeito de você se acalmar nessa tempestade de informação que a gente está tendo. Porque Deus, quando você começa a ler a palavra, você começa a orar, você se acalma. Verdade. Você se acalma. E essa é uma experiência que não tem outra forma, né, da pessoa experimentar isso, a não ser praticando isso. Não Botando tem- na agenda. né, exatamente, está na agenda, é ali que você... Existem umas técnicas aí que diz que se fizer... Agora mudou muito, cada um tem o seu número, né? Mas se você fizer 21 dias a mesma coisa, ela passa a ser uma coisa natural para você fazer. Uhum. É igual, por exemplo, você vai escovar os dentes, você não pensa em escovar os dentes. Eu vou botar a pasta, não, você já vai escovar. Já vai... Não é assim? Então, assim, quando você começa a repetir, isso vira uma rotina para você. Uhum.
E aí isso fica leve, entra na sua agenda e você vai sentir falta o dia que você não fizer. Não fizer. Bacana demais, hein? Muito bom. Então, pessoal, olha, é um papo legal, gostoso, que a gente certamente dobraria o tempo aqui conversando de assuntos aí, plurais até, né? Pô, eu venho outra vez. Né? É, Eu venho rapaz, outra vez. vamos ter que marcar uma A outra gente conversa mais. e dá até pra gente pensar para conversar só sobre um assunto, né? Sim. Porque ele tem seja música, seja na área profissional, seja na área espiritual, seja na área de liderança. Rapaz, a gente tem aí um mundo E olha, eu tenho uma dica para vocês de amigos meus para vir aqui, aí, tá? ó, ótimo. Tenho umas dicas de amigos meus para vir aqui que vocês não vão se arrepender, não. Opa, então, depois aí, vamos nos bastidores aí, você passa pra gente, porque com certeza a gente vai querer muito trazer essa turma aqui e aprender um pouquinho mais dessa troca, dessa experiência, porque, Vandinho, é o legado que a gente tem e pode deixar para os nossos filhos, para os nossos amigos, né? E até para quem nem conhece a gente, mas quem sabe ouvindo um bate-papo como esse aqui agora pode despertar e, cara, a minha vida pode ser mudada, eu posso mudar, e aí as coisas... A nossa interpretação de tudo na vida, ela tem que estar na perspectiva de Deus. Se você não conhece a Deus, se você não sabe o que Ele se deixa revelar e o que Ele quer que você faça, você está longe dessa perspectiva. Verdade, cara. Eu tenho orado muito para que Deus mude a minha perspectiva. Porque muitas soluções Deus não está me dando. Simplesmente Ele não está me dando solução que eu preciso, que eu acho que é o melhor. Mas quando Ele muda a minha perspectiva, eu aceito. E eu aceitando, eu vou sofrer menos. Verdade. Vou sofrer menos, porque a paz que excede a todo o nosso entendimento, ela vem através do Espírito Santo, coração, né? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Bacana. Então, isso é tudo pra gente. Então, dá para passar por essa tempestade, por essas coisas das redes sociais. Que todo mundo passa, né? Todo mundo passa. Mas dá para passar com a paz que excede a todo entendimento. Muito bom. Bacana. Tá bom, João? Sensacional. Pessoal, olha, vocês estão vendo aí que a gente poderia multiplicar o nosso tempo aí de conversa e seria algo, poxa, grandioso. Então, vamos ter outras oportunidades, outros amigos também aí para estar dividindo com a gente e deixando aí informações importantíssimas que eu não tive a oportunidade de ter, né? O Vandinho não teve e agora a gente pode estar passando para vocês, né? Então, Vandinho, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco, né? Os bastidores aqui estão me falando aqui, gente. Olha só. Ô, Vandinho, pode ficar à vontade aí, porque você, como um profissional do coaching, se alguém quiser procurar o Vandinho para ter mais informações, ou até mesmo contratar o Vandinho para um direcionamento, como é que ele te acha aí? Antes disso, se eu puder ajudar alguém de alguma forma, é sempre um prazer. Com relação ao desenvolvimento humano, né, que a gente trabalha com isso, tá lá no meu Instagram, Vandinho Breder, né? Vandinho Breder, você vai achar fácil lá no... Tá bom. A gente pode no colocar Instagram. Depois no link aí, não pode? Pode. Depois a gente... Pode botar Pessoal, ó, Vandinho nós Breder. vamos deixar a descrição do link para você chegar no Vandinho aí, ó. Isso aí. Muito obrigado mesmo, viu? Acho que foi um papo legal, foi Gostei enriquecedor. Gostei Isso muito. aí, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Vai ter muito corte aí para você compartilhar no Instagram. A gente vai colocar aí os links aí para você acessar o Vandinho. A Igreja Presbiteriana Casa de Pedra está de portas abertas para você nos visitar. Então, assim, fique à vontade. Mais que isso, né? Nos ajude no crescimento aqui do canal, compartilhando, deixando o seu like, deixando o seu comentário. Tudo isso vai fazer a divulgação do nosso like. E estamos aqui de portas abertas para a hora que você quiser vir conhecer a nossa igreja, aqui o nosso espaço. Será um prazer receber você, tá bom? Muito obrigado, Vandinho. Muito obrigado os nossos bastidores aqui. O Michel Martins lá na técnica, Leonardo do som. Muito obrigado aí pela presença. Galera. É isso aí. Foram ótimos. E até o próximo, então, Fala com Propósito. Corta aí e arruma de novo. Dá um corte aí. E até o nosso próximo Fala com Propósito. E a gente espera que Deus abençoe muito a sua vida.
Deus abençoe vocês Grande e até o abraço. próximo. Grande abraço.